Ao longo do século XVIII, com o surgimento da classe burguesa, a sociedade passou por uma fase de repressão sexual. Durante este período, o sexo foi limitado apenas à função reprodutiva, e o casal, voltado à procriação, tornou-se como um modelo padrão. Qualquer expressão sexual que fugisse dessa norma era considerado anormal, sendo expulsa, negada e silenciada. Apesar da hipocrisia da sociedade burguesa, ela se viu obrigada a fazer algumas concessões. As sexualidades consideradas ilegítimas foram restritas a locais onde pudessem gerar lucros, como casas de prostituição e hospitais psiquiátricos. A justificativa para essa segregação foi de que, em uma época em que a força de trabalho era fortemente explorada, as energias não poderiam ser dissipadas em prazeres. Segundo o filósofo francês Michel Foucault, quase tudo está equivocado. A hipótese repressiva descrita anteriormente é chamada por ele de hipótese repressiva e tem sido aceita quase como uma verdade absoluta. No entanto, Foucault desconstrói esse pensamento e apresenta uma nova e perturbadora hipótese, mostrando aos seus leitores que, embora certas explicações possam funcionar, elas não devem ser consideradas como as únicas verdades, pois, para ele, a verdade é apenas uma mentira que não pode ser contestada em um determinado momento. Em outras palavras, Foucault enfatiza que a verdade é um conceito relativo, sujeito a mudança e interpretações contextuais. De fato, Foucault argumenta que a hipótese repressiva não pode ser contestada, pois ela se adequa bem à sociedade atual. Ele explica que há várias razões pelas quais é gratificante para nós formular as relações de sexo e poder em termos de repressão. Primeiramente, ao tratar o sexo como algo reprimido, o simples ato de falar sobre ele e sua repressão adquire um ar de transgressão, o que pode ser atraente e provocador. Em segundo lugar, ao aceitar a hipótese repressiva, é possível vincular a ideia de revolução com o prazer, criando a expectativa de um período em que tudo será melhor e haverá uma libertação sexual. O sexo, considerado uma revelação da verdade e uma inversão da ordem estabelecida, torna-se algo associado à revolução. Por fim, a insistência na hipótese repressiva ocorre porque, dentro deste contexto, tudo o que se diz sobre sexo ganha valor mercantil. Por exemplo, certas pessoas, como psicólogos, são pagas para ouvir e falar sobre a vida sexual dos outros. Neste contexto, as questões relacionadas ao sexo tornam-se uma fonte de interesse, estudo e até mesmo lucro dentro da sociedade atual. Foucault nos lembra que a interpretação da verdade em relação ao sexo é moldada por nossa época e nossa cultura, e que devemos ser críticos em relação a essas interpretações, questionando-as e considerando diferentes perspectivas para entender melhor as complexidades das relações do sexo e poder. A hipótese repressiva é acompanhada por uma forma de pregação, na qual se afirma que a sociedade tem uma sexualidade reprimida e há um discurso destinado a revelar a verdade sobre o sexo. Foucault, em seu livro História da Sexualidade, questiona o caso de uma sociedade que, há mais de um século, se critica ruidosamente por sua hipocrisia. Fala extensamente sobre o seu próprio silêncio, detalha o que não é dito e promete liberar-se das leis que a governam. A questão fundamental, de acordo com Foucault, não é por que somos reprimidos, mas sim por que afirmamos com tanta paixão e ressentimento contra nosso passado mais próximo, nosso presente e nós mesmos, que somos reprimidos? Ele convida a refletir sobre o próprio discurso em torno da repressão sexual, questionando os motivos pelos quais a sociedade fala tanto sobre essa repressão e como esse discurso pode estar atrelado a uma estrutura de poder e controle. Foucault destaca que a pregação sobre a repressão sexual pode, de certa forma,
reforçar e perpetuar essa suposta repressão, pois ao falar incansavelmente sobre a repressão, também se fortalece a noção de que a sociedade é de fato reprimida. Ele propõe uma análise crítica desse discurso, explorando suas origens e implicações, a fim de compreender como a verdade sobre o sexo é construída e disseminada na sociedade. A partir desses questionamentos, Foucault nos convida a uma análise mais profunda e crítica sobre a suposta repressão sexual. Ele coloca em dúvida a ideia de que a repressão sexual é uma evidência histórica inquestionável, como frequentemente é afirmado. Além disso, ele levanta a questão se os meios utilizados pelo poder para controlar o sexo são realmente repressivos ou se podem ser mais sutis e disfarçados. Foucault critica a ideia de que a crítica à repressão busca verdadeiramente acabar com ela, questionando se essa crítica não faz parte da mesma rede histórica que denuncia a repressão. Ele sugere que a denúncia da repressão sexual pode estar inserida no mesmo sistema de poder que pretende controlar o sexo, criando um ciclo complexo e contraditório. Além disso, Foucault indaga se realmente existe uma ruptura histórica clara entre a época da repressão sexual e a análise crítica da repressão. Ele sugere que essa análise crítica pode estar inserida na própria história da repressão, em vez de representar uma mudança radical e libertadora. Por fim, Foucault provoca a reflexão sobre a exposição do sexo como segredo indispensável a ser desvendado. Ele sugere que talvez a ênfase em incitar a fala sobre o sexo esteja ligada a estratégias de poder, que buscam controlar e normalizar as práticas sexuais da sociedade. Estes questionamentos nos levam a repensar a forma como compreendemos a repressão sexual e a importância de analisar criticamente os discursos e práticas que envolvem o poder e o sexo na sociedade. Foucault nos convida a olhar para além das narrativas dominantes e considerar outras perspectivas para entender a complexidade das relações entre sexo, poder e verdade. De fato, Foucault não nega que o sexo tenha sido objeto de proibição e repressão em determinados contextos históricos. No entanto, ele argumenta que essa interdição não é o elemento fundamental que constitui a história do sexo a partir da Idade Moderna. Em vez disso, ele coloca a hipótese repressiva dentro de uma economia geral dos discursos sobre sexo, especialmente a partir do século XVIII. E essa multiplicação de discursos não visava apenas proibir ou reprimir a prática sexual. Pelo contrário, esses discursos foram incitados pelo próprio poder, representado por instituições como a igreja, a escola, a família e o próprio consultório médico. Essas instituições buscavam, acima de tudo, controlar o indivíduo e a população. A explosão discursiva sobre o sexo trouxe consigo uma depuração do vocabulário autorizado sobre o tema, bem como a definição de onde e quando se podia falar sobre ele. Certas regiões de silêncio ou discrição foram estabelecidas entre diferentes relações sociais, como entre pais e filhos, educadores e alunos, empregadores e empregados, e assim por diante. Portanto, Foucault enfatiza que a história do sexo não pode ser reduzida apenas à noção de repressão, mas deve ser analisada dentro de uma rede complexa de discursos, poder e controle, em que a proliferação de discursos sobre sexo foi uma estratégia para exercer o poder e moldar as práticas e comportamentos sexuais da sociedade. Com a Contra-Reforma, a Igreja Católica estimulou os fiéis a fazerem confissões detalhadas sobre seus pensamentos e desejos sexuais, transformando o discurso sobre sexo em um dever moral para o bom cristão. A Igreja incentivou a transformação do desejo em discurso, tornando as insinuações da carne um tema a ser explorado em detalhes na confissão. Este processo
tornou o discurso sobre o sexo moralmente aceitável e funcional do ponto de vista do controle da Igreja sobre a vida dos indivíduos. No século XVIII e principalmente no século XIX, ocorreu uma dispersão dos discursos sobre sexo, que antes estavam restritos à Igreja. Diversas disciplinas como medicina, psiquiatria, justiça penal, demografia e crítica política passaram a se interessar pelo sexo e analisá-lo, classificá-lo e especificá-lo de forma quantitativa e casual. Estes discursos não são apenas moralistas, mas também revelam a necessidade de superar o moralismo e administrar o sexo de forma útil e pública. A administração do sexo não se dá apenas por meio da proibição, mas através de discursos úteis e públicos que visam regular e fortalecer o poder do Estado. Estes discursos buscam inserir o sexo em sistemas de utilidade, regulando para o bem da sociedade como um todo, reforçando a noção de que o sexo pode e deve ser gerenciado e controlado em prol da governança eficiente. Um dos exemplos práticos dos motivos para se regular o sexo foi o surgimento da população como problema econômico e político. Sendo necessário analisar a taxa de natalidade, a idade do casamento, a precocidade e a frequência das relações sexuais, a maneira de torná-las fecundas ou estéreis, e assim por diante. Pela primeira vez, a fortuna e o futuro da sociedade eram ligados à maneira como cada pessoa usava o seu sexo. O aumento dos discursos sobre sexo pode, então, ter visado produzir uma sexualidade economicamente útil. O exame médico, a investigação psiquiátrica, o relatório pedagógico, o controle familiar, que, aparentemente apenas visam vigiar e reprimir essas sexualidades periféricas, funcionam na verdade como mecanismos de dupla incitação, prazer e poder. Prazer em exercer um poder que questiona, fiscaliza, espreita, espia, investiga, apalpa, revela. Prazer de escapar a este poder. Poder que se deixa invadir pelo prazer que persegue. Poder que se afirma no prazer de mostrar-se, de escandalizar-se, de resistir. Prazer e poder se reforçam.